Desde quinta-feira, a igreja tem tido o privilégio de conviver com o David e a sua esposa. Desde quinta-feira, eles estão visitando lares, eles estão visitando famílias, fazendo culto doméstico, estiveram em empresas e tudo com um único propósito, fazer com que de fato o Evangelho ele seja conhecido. E amanhã ou terça-feira ele estará indo para Curitiba. Por isso nós não poderíamos perder a oportunidade de conhecê-lo e ouvi-lo. Quero convidar o Fernando a vir à frente e com o Fernando quero convidar ele a trazer o David. E assim a igreja irá poder conhecê-los neste momento. Meu desejo é que você aproveite o máximo desta linda oportunidade que nós temos de ouvir o Evangelho transmitido de uma cultura diferente da nossa e que sempre acrescenta em perspectiva para nós e que, sendo assim, o David possa abençoar o seu coração. David, seja muito bem-vindo. Que Deus o abençoe na noite de hoje e que você também nos abençoe. Eu quero orar pelo irmão. Obrigado, Senhor. Olha, tá vendo? Então, se ele falou obrigado, o que nós vamos falar para ele? De nada. Seja bem-vindo, David. É uma alegria poder recebê-lo. Que você sinta-se bem entre nós, tá bom? Igreja, vamos ficar em pé? Naquele gesto sempre de fé do nosso coração, de alguém que quando recebe outro em casa, tem sempre o desejo de abençoar. Se você sente-se à vontade, levante suas mãos em direção ao David. Eu quero orar por ele e pedir a bênção de Deus sobre a vida dele. Pai querido, obrigado pela vida do David aqui no Brasil. Obrigado por cada visita que ele já fez e por aquelas que ele fará. E o nosso desejo é que na noite de hoje, o Senhor fale ao nosso coração através dele e nos edifique para a honra e glória do teu nome. Assim oramos. Amém, ó Pai. Queridos, vocês podem assentar-se. Som. Thank you, Pastor. Obrigado, pessoal. It is an honor to be here tonight. É uma honra para mim estar aqui hoje. As the pastor said, Como o pastor disse, we have come to visit homes a gente tem ido visitar casas and some businesses e alguns comércios and to share the love of God, para compartilhar o amor do Senhor, the gospel of Jesus Christ. o Evangelho de Jesus Cristo. It's always an honor to go into the homes of the people. É sempre uma honra ir a algumas casas, encontrar pessoas. Yesterday, I think we had 5 visits to 5 homes. Eu acho que ontem nós tivemos por volta de umas 5 visitas em 5 residências. The first visit A primeira visita, was to the house of Josepha. a primeira visita foi na casa da Josefa. And it turned out that Josepha was blessed because we were there. E percebemos que Josefa foi muito abençoada porque estávamos lá. And we sang together. E nós cantamos juntos. And we were blessed more than Josepha was blessed. Mas nós fomos muito mais abençoados do que a Josefa foi. She shared about her faith and the history of her life. Ela compartilhou a sua fé, o histórico da sua vida. So God gave us a boost to go to the rest of the houses. E ali Deus então nos deu um impulso para visitarmos o restante das casas. And we've seen the Lord move in people's hearts. E aí nós vimos Deus, trabalhando profundamente nos corações. And respond to the word of God. E as pessoas também respondendo à palavra do Senhor. And the knowledge of how much God loves us. E também conhecendo a profundidade do amor que Deus tem por nós. Amen? Amém?
The message tonight is like an extension of the rest of the week. A mensagem que eu vou trazer hoje, ela é uma extensão de tudo que aconteceu na semana. We're getting to know you as family, Nós fomos e conhecemos algumas famílias, and as a family member with you, e famílias e membros como vocês. I believe God has got a message to share with you. Então, para mim, também Deus deu uma mensagem para que seja compartilhada com vocês. So we're going to call this message God and COVID. E eu vou dar um nome para essa mensagem de Deus e a Covid, With a subtitle, com um subtítulo. Come, let us return to the Lord. O subtítulo é: Venha, retorne para o Senhor. Return to the Lord with all our heart. E retorne para o Senhor de todo o teu coração. Before I get into the message, Antes de eu entrar na mensagem, I'd like my wife to stand. eu gostaria daquela mulher bonita, minha esposa, se levantasse. And this is Tony. Essa é a Tony. And without her, E sem ela, I would not be here. eu não estaria aqui. She is strength for me Ela é uma fortaleza para mim. and many other things. E muitas outras coisas. When the airplanes hit the World Trade Center, Quando aqueles aviões, eles chocaram, né, com as torres gêmeas, what was our reaction? a nossa reação, Some people prayed, muitas pessoas oraram, some people got mad. algumas pessoas ficaram com raiva. The United States made war on Afghanistan. Os Estados Unidos implementaram uma guerra contra o Afeganistão. I saw that God was doing something. Mas eu acho que Deus está fazendo algo mais ali. I saw this because He's done the same thing many times. E eu acho que Deus está fazendo alguma coisa a mais, porque a gente observando a palavra, vemos que Ele tem feito as mesmas coisas ali descritas na palavra. When God's people go away from God, Quando as pessoas de Deus, se afastam de Deus, He needs to get our attention. eles precisam da nossa atenção. Furthermore, He has warned us many times Porque o mundo, né, muitas vezes ele tenta afastar pessoas. For example, Por exemplo, Jeremiah warned Israel many times. Jeremias, ele alertou Israel por muitas vezes. To come back to God, Volte para o Senhor, or the enemy would attack them, ou o inimigo vai te atacar. and the enemy would prevail. E o inimigo vai prevalecer. But they wouldn't listen to Jeremiah, Mas eles não quiseram ouvir Jeremias. and they went farther and farther away from E God. eles se afastaram mais e mais. I see my country going farther and farther away from God. E eu observo que o meu país está indo longe, cada vez mais longe do Senhor. And I see the world going farther and farther away from God. E o mundo também está se afastando mais e mais do Senhor. So now we have COVID. E agora nós estamos enfrentando a Covid. Does it amaze you E isso tem intrigado a gente, né? that every single person E a gente vê que cada pessoa, in the world cada pessoa no mundo has been affected by COVID? tem sido afetada pelo Covid. What else did that? O que é isso? World War II didn't even do that. Nem a Segunda Guerra fez coisa parecida. Every single person in the world has been affected by COVID. Toda pessoa tem sido afetada de alguma maneira pelo Covid. That's supernatural.
Isso é uma coisa sobrenatural. But the world doesn't know that. Mas o mundo não está percebendo isso. Unfortunately, Infelizmente. many people in the church don't know that. Infelizmente, muitas pessoas também não estão percebendo isso. Does God bring disease on people? Deus traz doença sobre as pessoas? Did God bring COVID on us? Deus trouxe a Covid sobre nós? Let's look at some scriptures. Vamos à Escritura. 2 Chronicles, 2 Crônicas, chapter 7, capítulo 7. verses 12 through 15. 2 Crônicas 7. From 12 from Versículo 12, 2 through 15. ok, 12 to 12, 13, 14, 15. Aqui é o seguinte, quando ele falar português, eu vou ter que falar inglês, né? We'll get it. 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 12 ao versículo 15. 12 to 15. Please. Versículo 12 diz assim: De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. So God can withhold the rain. Então Deus, ele é capaz de reter a chuva. He can bring the locust. E ele pode mandar também gafanhotos. And he can send disease E ele também pode mandar doenças. and other things. E qualquer outra coisa. And if we look here, Mas se olharmos aqui, he also tells us what our reaction should be. e aí se acontecer isso, qual será a reação nossa? It should be an immediate reaction. Com certeza nós vamos ter uma reação imediata. The natural man O homem comum has different reactions tem reações diferentes when he is struck. quando ele é atingido por alguma coisa. He can strike back, Ele vai de repente revidar, he can start crying, ele vai talvez chorar, he can run away. ou de repente ele vai fugir. But God says, Mas Deus diz, I am in everything. eu estou em todas as coisas. I am always with you. E eu estou sempre com você. I work out all things for good E eu faço com que todas as coisas vá para o bem teu, for those who love me para aqueles que me amam and are called according to my purpose. e são chamados segundo o meu propósito. We should view everything that happens E a gente pode então observar tudo o que acontece in that light. nas nossas vidas, Okay? ok? By being in the Word of God, Estando dentro da palavra do Senhor by spending time with God, e investindo tempo com o Senhor, by fellowshipping with the people of God, estando em comunhão com as pessoas ao nosso redor, then we are ready to react aí então nós estamos preparados para reagir to any situation a qualquer situação by turning to God. que vá de encontro com a vontade de Deus. Israel forgot this. É fácil. Let's turn to Isaiah chapter 9. Vamos para Oséias, capítulo 9. Oh, hallelujah. Aleluia. Open our eyes, Lord. Abra nossos olhos, Senhor. Chapter 9.
Sim, verses 8 through 10. Ok, Oséias capítulo 9, do versículo 8 ao versículo 10. Amém? Amém? Oséias capítulo 9, Aleluia. do versículo 8 ao versículo 10, que diz assim: O profeta é sentinela contra Efraim, ao lado de meu Deus, laço de passarinheiro em todos os seus caminhos, e inimizade na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados dele. Achei a Israel como uvas no deserto, e vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Mas eles foram para Baal Peor, e se consagraram à vergonhosa idolatria, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Israel had been defeated by an enemy, Israel foi derrotado pelo inimigo. and all the buildings were knocked down. E aí todas as construções foram derrubadas. So their reaction was, we will rebuild. E aí a reação do povo qual foi? Vamos reconstruir. According to the natural man, De acordo com o homem comum, that seems like a good thing to do. deve ser uma coisa boa se fazer, reconstruir. Let's rebuild. Vamos reconstruir. But God had taught his people, Mas Deus ensinou esse povo: seek me first. me busque primeiro. They knew this. Eles sabiam disso. It was written in Deuteronomy Está escrito lá em Deuteronômio, that when they left God, de que quando abandonasse o Senhor, curses would come on them. maldições sobreviriam sobre o povo. The prophets had repeatedly said, turn back to God. E os profetas sempre dizendo: volte-se para o Senhor, volte-se para o Senhor. So God says, E aí então Deus diz, through Isaiah, por intermédio de Oséias, that it was arrogance que vocês são arrogantes to say we will rebuild, e que vocês sempre estão se rebelando, because they were not repenting of their sins. porque eles não queriam se arrepender de seus pecados. And they knew E eles sabiam that God had brought the disaster. que Deus havia trazido todo aquele desastre. So, in essence, they were rebelling against God by saying we will rebuild. Então eles se rebelaram com o Senhor, querendo novamente reconstruir tudo aquilo. They were saying, we don't need you, we can do it. E é como se dissesse: eu não preciso do Senhor, nós podemos fazer isso sozinhos. And they might make beautiful buildings, E com certeza eles podiam fazer maravilhosos edifícios. but the very mortar or cement at the foundation of those buildings would be corrupt. Mas o pior assassino de toda aquela corrupção, de todo aquele pecado, seria a corrupção. Let's read a little further. Vamos ler um pouquinho mais. In the same chapter, No mesmo capítulo, chapter 9, verses 13 through 17. vamos ler o versículo de 13 a 17, do mesmo capítulo 9 de Oséias, que diz assim: Efraim, como planejei, seria como Tiro, plantado num lugar aprazível, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, que lhe darás? Dá-lhes um ventre estéril e seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali passei a aborrecê-los, por causa da maldade das suas obras. Os lançarei fora da minha casa, já não os amarei, todos seus príncipes são rebeldes. Ferido está Efraim, secaram-se as suas raízes, não dará fruto. Ainda que gere filhos, eu matarei os mais queridos do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e andarão errantes entre as nações. In verse 13, No verso 13, God said, Deus diz: I did that to you. eu fiz isso. I flattened your buildings. Eu esparramei todos os prédios. I sent the enemy. Eu enviei o inimigo.
He was my servant Eles foram meus servos, because everything you do, I see. porque tudo o que vocês fazem, eu sei, eu conheço. And I am in everything that happens to you. E eu estou em tudo que está acontecendo com vocês. God is in everything that happens to us. Deus está em tudo o que acontece conosco também. If we have to get mad at anybody, Se a gente ficar com raiva de uma pessoa, we should get mad at God. nós vamos estar lá, Deus vai estar sabendo. At least we would be honest. E temos que ser honestos. Tem jeito. God's not offended if you're mad at him. Deus não se sente ofendido quando fazemos isso. At least you're talking to him, Nós podemos, depois disso, conversar com o Senhor. and he will straighten you out. Pardon? He will straighten you out. E aí ele, de repente, esquece tudo aquilo. He will show you the right way. E aí ele pode nos mostrar, de novo, o caminho correto. Let's turn to chapter 10. Vamos agora para o capítulo 10. Let's read the first 6 verses. Yeah. The first 6. Ok, no capítulo 10, nós vamos ler os 6 primeiros versículos. Versículo 1 diz assim: Israel é vide luxuriante, que dá o fruto, segundo a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O seu coração é falso, por isso são culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Agora, pois, dirão eles: não temos rei. Por que não tememos ao Senhor? E o rei, que faria por nós? Falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança. Por isso, brota o juízo como erva venenosa nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria são atemorizados por causa do bezerro de Bet-Avém. O seu povo se lamentará por causa dele, e os seus sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória que já se foi. Versículo 6. Também o bezerro será levado à Assíria como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame, Israel se envergonhará por causa do seu próprio capricho. So God is describing the life of the people. Então aqui Deus está descrevendo como que é a vida do povo. And he says, in the day of your punishment, E aí Deus fala assim, precisa ser punido por isso. where will you turn? Por quê? Porque vocês se voltaram contra mim. That's our question tonight. E essa é a pergunta que fazemos essa noite. And he explains that Assyria Ok? Então havia um inimigo, a Síria, was his instrument. que foi um instrumento Let's go usado por Deus. Você quer continuar? to verses 10 and 11. Tá, ok. Go on. Verses 10 and 11. Which book? Isaiah 10. Oséia ou Isaías? Isaiah. Okay. Same book. Okay. Same chapter. Vamos para Isaías. Just a moment. Isaías 10. 10. Yeah. Isaías capítulo 10. Hallelujah. Which verse? Verses 10 and 11. Ok, Isaías capítulo 10, versículos 10 e 11. Diz assim: O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? So Israel would be punished Então Israel seria punido, just like God punished the other countries assim como Deus puniu os demais países who worship idols. que adoravam ídolos. Billy Graham Billy Graham once said uma vez disse that if America does not repent, que se a América não se arrependesse, God will have to apologize to Sodom and Gomorrah. que Deus os faria como Sodoma e Gomorra.
We have our prophets, Nós temos nossos profetas. and they are warning us. E eles estão nos alertando. The Word of God warns us. A palavra do Senhor nos alerta. And the Word of God explains to us E a palavra do Senhor também nos explica what is going on in our world. o que está acontecendo nesse mundo. What is going on with us? O que está acontecendo conosco? We need to be in the Word of God. Nós precisamos estar dentro da palavra do Senhor. We need to live in the Word of God. Nós precisamos viver dentro da palavra do Senhor. Stop living in the world. Oh, Stop living in the world. ok, pare de andar no mundo, de viver no mundo. E viva no Senhor. Some of us are Alguns de nós, partly in the world alguns de nós está parte no mundo and partly in the church e parte na igreja. with our heart. E nossos corações também. We have many idols. Nós também temos vários ídolos. We don't realize they're idols sometimes. E às vezes a gente não percebe quem são esses ídolos. Hallelujah. Let's Amen. go to Revelation chapter 6. Agora vamos para Apocalipse, capítulo 6. So you can tell the technicians we're skipping Isaiah 10 verse 20. Azéia. We are not, we're skipping some verses. Ok. Pessoal da multimídia, nós vamos pular alguns versículos aí, tá? Ok? Okay. Revelation 6 Apocalipse, capítulo 6, and verses 1 through 8. do versículo 1 até o versículo 8, ok? Apocalipse 6, de 1 a 8. Versículo 1 diz assim: Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Versículo 6. E ouvi uma como voz no meio de 4 seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Notice that those beginning judgments Vocês percebem que aqui está falando do início do julgamento, affect the whole world. que vai afetar todo mundo. Everyone is affected. Todo mundo será afetado. There's wars, Crianças, there's death, os vivos, os mortos. there's disease. É uma doença. And 1/4 of the earth Ok? Um quarto da terra. dies, 1/4 da terra is dead? is killed. Ok. You said that, okay? 1/4 of the earth dies. Ok. Um quarto da terra vai morrer. Look at the beginning of World War I. Pensa lá no começo da Primeira Guerra Mundial. Then you have World War II. Depois nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Then you have diseases. E depois nós tivemos várias doenças. The Spanish flu. Nós tivemos a gripe espanhola, What's that disease that affected Africa? Ebola. Ebola virus. Ebola que afetou a África. Many wars. Muitas guerras. Terrorism. Terrorismo. Constant wars. Constantes guerras acontecendo. And we come to COVID. E aí, então, agora voltando ao Covid.
God looks at time in a different way than we do. Deus olha os tempos de um jeito diferente do que a gente olha. Does he see all those things as a short period of time? Ele olha todos os tempos que já se passaram com um período muito curto. I ask that because I want to ask another question. E eu penso nessas coisas porque sempre gosto de fazer uma pergunta. Is this happening now? E aí eu pergunto, isso está acontecendo agora? This is the end of time. Porque isso aqui é o fim dos tempos. Or are we just seeing many things that are similar to this, Ou nós estamos observando coisas muito parecidas com o que está sendo descrito aqui? that are pointing us to these events? Que estão nos direcionando para olharmos com calma para o que está escrito aqui. I don't know, Eu não sei. but I think it's possible we should consider this, Mas eu penso que é possível ter esse tipo de raciocínio. that time is moving faster. De que os tempos estão passando muito rápidos. Do you notice that time is moving faster? Raise your hand. Aquele que está percebendo, levante sua mão, que está percebendo que o tempo está passando muito rápido. I mean, it's like July was yesterday. Para mim está parecendo que julho foi ontem. And God said in the last days, E Deus está falando a respeito dos últimos dias. He would shorten the days. Ele está encurtando os dias. We need to understand E aí é preciso entender that God sent COVID. de que Deus enviou também o Covid. And our first reaction E aí a nossa primeira reação, should not be, who caused COVID? a nossa primeira reação não podia ser aquela, mas quem foi que causou o Covid? And we should not be fighting among ourselves. E a gente não podia ficar brigando uns com os outros. We should just be turning to God, A gente deveria primeiramente falling on our knees, para Deus, dobrando nossos joelhos e voltando para Deus. recognizing that God is fed up with our sins, E reconhecendo que Deus está de saco cheio dos nossos pecados. our rebellion, Nós somos rebeldes. the marriage Porque o casamento that we have with the world. que nós temos com o mundo, God has told us, Deus tem dito para nós, do not love the world não tenha nenhum relacionamento com o mundo. or the things of the world, Porque as coisas do mundo, because they're not of God. elas não são de Deus. If you want those things, Se você quer essas coisas, you can have them, você pode tê-las. but I'm going to burn them up. Mas eu vou pôr fogo em tudo isso. And I'm going to take my church. E eu vou levar a minha igreja, Look at this. olha para isso. If I'm hanging on to this, Se eu pegar isso aqui, and God is taking up my brother here into heaven, e Deus levar meu amigo aqui para o céu, my heart is tied to meu this. coração está grudado nisso aqui. How can I go up? Como é que eu posso ir para lá? I want this. Eu gosto disso, eu estou aqui, está colado. Ok. Deixa a mão. As pessoas estão falando, põe o microfone. Do I want God Eu quero Deus and the things of God e as coisas de Deus. and the people of E God? as pessoas de Deus. Or do I want the Ou world? eu quero isso, as coisas do mundo. Let's go to Revelation 18. Vamos para Apocalipse 18. 18. Verse. These verses are also found in 2 Corinthians Esses versículos também se encontram lá em 2 Coríntios, chapter 6. capítulo 6. But let's read here verses 3 and 4. Vamos ler aqui 18, 3 e 4. Just read 3 first. 3? Yeah. The three first? Please. Ok, vamos ler os 3 primeiros. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu,
caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Look at those words. Olha essas palavras. The nations have drunk the wine. As nações beberam do vinho. Make sure that's not you. Tenha certeza de que isso não é você. The wine, what kind of wine? Que tipo de vinho? The wine of the passion of her sexual immorality. O vinho da paixão sexual e da imoralidade. Lately, I've been noticing Mais tarde eu observei that when God makes a list of the sins de que Deus, ele fez uma lista de pecados. of the world, Pecados do mundo. and He's talking about judgment coming, E ele estava falando sobre o julgamento que viria. sexual immorality is always near the top of the list. Sexualidade, a imoralidade sexual está sempre no topo. Church, A igreja, you need to stand strong. você precisa permanecer firme It's one man and one woman, em um homem e uma mulher, or we stay single. sempre juntos. And it's not okay to live together, Se não há possibilidade de casar, even if you say we're going to get married. mesmo que você diga, não, eu vou me casar, It's quite clear. é muito claro, God made us to be holy, de que Deus vai nos fazer and He santos, made our children to be e holy. vai nos tornar crianças santas. And here we have this worldwide movement E ele vai fazer todo esse movimento conosco no mundo, starting in my country começando pelo nosso país, that of sexual freedom. de que a sexualidade que está livre pelo mundo, And that's a lie. e é uma mentira. Essa sexualidade é uma mentira. It's a lie. É uma mentira. What else does it say? O que mais posso dizer? The merchants of the earth have grown rich from the power of her luxurious living. Os mercadores do mundo têm se tornado cada dia mais ricos, beneficiados com a luxúria do mundo. There's a song Há uma canção that says, que diz: may all success todo sucesso be nobleness, deve ter nobreza, and every gain e todo esse ganho divine. divino. Todo sucesso, nobreza, todo ganho divino. It was a song about my country. É uma canção lá no meu país. It's a wonderful prayer. É uma oração linda. May all our success be noble, Que todo o nosso sucesso, ele é nobre. righteous, Ele é correto. and all our prophets E todos os nossos profetas divine. divinos. Wouldn't it be wonderful Isso é uma coisa maravilhosa. if the stock market, Wall Street, Ok? Se todo aquele mercado lá de Wall Street placed high value trabalhasse com um nível espiritual muito alto, on companies because they gave to the poor. ok? Queria que o pessoal todo de Wall Street trabalhasse de uma maneira muito nobre, por quê? Porque eles poderiam distribuir o que ganham para os pobres. Today, when the poor man comes and borrows money, Hoje, quando as pessoas pobres se aproximam e He- pegam dinheiro emprestado, he pays the highest interest rate. eles pagam juros muito alto. If I have the love of God in me, Mas se tem o amor de Deus and the poor man comes
Quando o pobre vem, and says, I want to buy this table. então eu falo assim, eu posso comprar essa mesa. I really need a table to feed my family, Eu preciso dessa mesa para eu alimentar minha família. but I don't have enough money. Mas eu não tenho dinheiro bastante para comprá-la. I should give him the table Eu deveria então dar a ele a mesa and charge him no interest. e não cobrar nenhum juro por essa venda. Or maybe I should just give him the table. Bom, simplesmente eu doar essa mesa para ele. Wall Street, Wall Street, the economy of the world, a economia do mundo centrada ali, has it backwards. tem feito exatamente o contrário. They rob from the poor Eles roubam os pobres and give to the rich. e dão aos ricos. Remember Robin Hood? Lembra de Robin Hood? He robbed from the rich and gave to the Ele poor. roubava do rico e dava para o pobre? Well, we don't want to rob from anybody, Não, a gente não quer roubar de ninguém. but God tells us Mas Deus diz, if we give, se dermos, He will give it back. nós receberemos de volta. Pressed down, shaken together, running over. Então você faz o seguinte, você recebe, dá uma chacoalhada, uma incrementada e depois distribui novamente. Amen? Amém? He says if you bring your tithes into the storehouse, E ele diz, se nós trouxermos o nosso dízimo para a casa do tesouro, right there, ali, bem ali, that He will open up windows ele vai abrir as janelas in heaven do céu and pour you out a blessing e derramar sobre vocês bênçãos that you can't contain. que você não vai conseguir reter. Remember when the disciples caught those fish? Vocês se lembram quando os discípulos foram naquela pesca maravilhosa? They said, Jesus, we can't catch any fish here. Cristo, é muito para nós, a gente não está conseguindo segurar tudo isso. He said, put your net on the other side. Ok, põe lá, vamos pôr a rede do outro lado, vamos lá, vamos lá. And they got so much fish E eles pegaram muitos peixes. that both their boats were sinking. E quase os barcos ali estavam prestes a afundar. So, verse 3 O verso 3, is telling us how not to live. para que nós, está falando para nós para que a gente não, How not to live. para não deixar, And why judgment comes. não deixar que o julgamento venha sobre nós. Let's read verse 4. Ok, vamos ler o verso 4. Chapter 18, yeah? Sim. Ok, do capítulo 18, verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Oh, we have English and Portuguese here, huh? Yeah. Hallelujah. Aleluia, está em inglês. Come out of her. Come out of her. Ok, venha para o Senhor. Come out of her, my people, Venha para mim, meu povo, or you will be strangled in her sins, ou vocês serão aprisionados, sufocados em seus pecados. and you will be captured in her judgments. E vocês serão enjaulados em seus pecados. COVID is a warning. Covid é um alerta. Yes, people died, É verdade, muitas pessoas morreram. and we mourn with them. E nós choramos muito por isso. Some of us will never be the same, Muitos de nós jamais seremos os mesmos. but life involves suffering. Mas a vida, ela é envolvida em sofrimento. As the pastor said earlier, É que, como o pastor disse antes de iniciarmos. and it is appointed unto man to die once, Isso, então ao ponto de que o homem vai morrer uma vez and after comes judgment. e após essa morte virá o julgamento. We want to be judged Nós queremos e precisamos ser julgados for doing the work of God. por fazermos e realizarmos a vontade de Deus. Amen? Amém?
We want to be judged Nós queremos ser julgados for doing the work of God. por cumprir a palavra de Deus. You won't know the work of God unless you read the book. Você não vai conhecer a vontade de Deus a menos que você se debruce na leitura da Bíblia. Come out of the world. Saia do mundo. Abandone o mundo. People said to me tonight, Algumas pessoas disseram para mim essa noite: "You look nice." "Oh, você é muito legal." Thank you. Obrigado. Tony, hold up my sport coat, would you? Stand up with it. Yeah. 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 It's a nice coat, but I got it at the Salvation Army. Yeah? Ok, eu consegui aquilo lá quando eu estava no Exército da Salvação. It cost me $2. Custou para mim aquilo ali $2. It does the job. É o trabalho, foi um trabalho que fizeram, alguém fez um trabalho. So what do I do with the rest of my money? E aí então, o que eu fiz? Já que eu paguei barato, o que eu fiz com o resto do meu dinheiro? I ask God. Eu falei: "Deus, o que eu faço?" Come out of the world. Ele falou: "Saia do mundo, Live for God. viva para o Senhor. Be reckless." I forgot the word. The song was the reckless love of God. Yeah. Ousado. Obrigado. Obrigado. Seja ousado. Obrigado. Be reckless. Yes. Be crazy like this American who came to Brazil during COVID. Seja louco como aquele americano que veio para o Brasil no meio do Covid. People back home said, "You're crazy Pipo falou para mim: "Você é louco to come to Brazil now. para ir para o Brasil num tempo desse? There's COVID, Covid, you're too old," você tá velho." and so on. E aí foi. Be crazy Seja doido. because the foolish things of God Porque as coisas mais tolas de Deus confound the wisdom of the world. confunde a sabedoria que existe no mundo. You know where that's found? You know this verse? Vocês sabem desse versículo? In 1 Corinthians? 1 Coríntios. Be a fool for God. Seja um doido por Deus. Because if you do what I'm telling you, Porque se você fizer o que eu estou falando, if you read the Bible every day, lendo a Bíblia todo dia, if you just hang out with Christians, andando sempre com os cristãos, if you buy cheap garments, se você comprar roupas baratas como aquela que eu comprei, people will think you're crazy. a pessoa fala: "Você é doido." Let's go to Hosea Agora vamos para chapter 6 as we conclude. Agora nós vamos para Oséias para concluir. Which chapter? Chapter 6. Oséias capítulo 6. These are powerful words. Palavras poderosas essas daqui. All the Bible Aliás, toda a Bíblia has power. é poder. And the Bible brings faith. A Bíblia, ela gera em nós muita fé. Faith comes from hearing the Word of God. Isso. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. But these are especially significant to me. Mas isso aqui tem um significado importante para mim. First, 1, 2, and 3. Ok. O primeiro, segundo e o terceiro versículo do capítulo 6 diz assim, de Oséias: "Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia, que rega a terra." Let's interpret this. Vamos interpretar isso aqui. Let's come back to God.
Vamos voltar ao Senhor. Let's come to God with all our heart. Vamos voltar ao Senhor com todo o nosso coração. If you are 90% in God, Se você tiver 90% no Senhor and only 10% in the world, e apenas 10% no mundo, you still have a problem, você ainda tem um problema. a big problem, Um grande problema. because the devil has permission Porque o diabo, ele dá permissão to attack you para te atacar in that 10% naqueles 10%. until you let go of it Até o momento em que você o largar. or Ou embrace it abraçá-lo completamente. and go for more of the world. E aí se envolver mais com o mundo. God allows the devil to attack us. Deus permite que o inimigo nos ataque. Just read it in the book of Job. Ok? Isso é possível ser lido no livro de João. It says that God has torn us Ok? Aqui diz que Deus nos despedaçou, so he may heal us. mas Ele nos sarará. Wow. Uau! Oba! It says he has struck us down. E que Deus então Ele fez em nós ali, He's wounded us ele nos feriu and he will bind us up. e Ele vai de novo nos fazer ficar inteiros. After 2 days, Após 2 dias, he will revive us. Ele vai nos revigorar And on the 3rd day, e no 3º dia, he will raise us up. Ele nos levantará. I see Eu observo from the scriptures aqui nas Escrituras that 1,000 years to God is like 1 day, de que 1000 dias para o Senhor é como um dia. and 1 day is like 1,000 years. E que um dia é como 1000 dias. The history of man is about 6,000 years. A história do homem, ela está por volta de uns 6.000 anos. About 6 days. Talvez 6 dias. Since Jesus ascended into heaven, Desde que Cristo foi para o céu, it's been 2,000 years. já se passaram 2.000 anos. Or 2 days. Ou talvez 2 dias. God rested on the 7th day. Deus, Ele descansou no 7º dia. When Jesus comes back, Quando Jesus voltar, we're going to have 1,000 years e aí nós vamos ter mais 1000 anos of the world where Jesus is in total control com Jesus tendo controle sobre tudo que estiver acontecendo. for 1 day. Ou um dia. So after 2 days, Então, após 2 dias, since Jesus went home, desde que Jesus foi para a casa de seu pai, God will revive us. Deus vai nos revigorar. Here we are, Lord. We need revival. Nós estamos aqui, Senhor Deus. Reaviva-nos. It's been 2 days since Jesus went home. 2 dias, exatamente 2 dias que Jesus voltou para a sua casa. Revive us. Senhor, nos revigore. We're sorry we didn't turn to you first when COVID came. Senhor, a gente pede perdão porque a gente não fez isso antes do Covid. We're sorry for all our sins. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. We've murdered unborn babies. Nós matamos muitas crianças. We've sold children into sexual slavery. Nós vimos muitas crianças sexualmente escravizadas. We have valued the things of the world Nós demos muito valor para as coisas do mundo. instead of the poor and needy. E aí nós ficamos em frente ao pobre, ao necessitado. Forgive us Senhor, nos perdoa, Pai. and cleanse us. Limpa-nos, Senhor. We don't deserve it, A gente não merece nada disso, Pai. but because of your great name, Por causa do Teu grande nome,
because of your Son, Jesus. Por causa do teu Filho Jesus, Save us. livra-nos, Senhor. Save Salva-nos, us, Pai. save us from ourselves. Salva-nos, Senhor Deus. In the name of Jesus. No nome de Cristo. Amen. Amém. So, Então, verse 3. verso 3. Come on, everybody. Olá, pessoal. Let us press on. Vamos lá, vamos observar tudo isso. Vamos ficar atentos a isso. Let's press on to know the Lord, Vamos fazer de tudo para conhecer mais ao Senhor, to live for Him, para vivermos para Ele, not just on Sunday, não somente no domingo, but all the time. todos os dias, todos. Let's love what He loves Vamos começar a amar o que Ele ama and hate what He hates. e odiar o que Ele odeia. And then He will pour out on us the showers of the rain, E aí Ele vai derramar sobre nós chuvas de bênçãos, like the spring rain that waters the earth. como a chuva da primavera cai sobre nós. The Holy Spirit of God. O Espírito Santo de Deus, Fill us with your Spirit, O Lord. preencha-nos, ó Pai, com Teu Santo Espírito. Change our hearts. Mude nosso coração, Senhor. Overwhelm us with your love, Senhor, aquece-nos, ó Deus, protege-nos, Senhor. that we may love the whole world, E aí então nós vamos amar todo mundo, just like you do, do jeito que o Senhor ama. and that we may take care of the poor and needy, E aí nós vamos começar a ter cuidado com The- o necessitado. the naked and the starving, Aquele que está nu, aquele que está passando fome, the thirsty, aquele que está sedento, and those in the hospitals, aqueles nos hospitais, and those in the prisons, aqueles nas prisões, the work of God com a palavra do Senhor, by the power of your love. com o poder da sua vida em nós. It's not by works of righteousness that we have done, E não é através de trabalhos de justiça que temos feito, não. but it's by His great mercy that He saved us. Isso, mas através da graça dele que nos alcançou. And God knows COVID. Deus sabe sobre o Covid. COVID is a warning. Covid é um alerta. God will make all things work for good, Mas Deus fará com que todas as coisas se tornem para o nosso bem. even COVID, E mesmo a Covid. for those who love Him E por todos aqueles que o amam and are called according to His purpose. e que são chamados segundo o seu propósito. Be called. Deixe-se ser chamado pelo Senhor. Hear His call. Ouça o chamado do Senhor. Be still and know that He is God. Esteja atento ao chamado do Senhor. And then receive the blessings E então esteja preparado para receber as bênçãos do Senhor. of being His child, Para ser seus filhos, His servant, seus servos, His friend, seus amigos, forevermore. para sempre. Amen. Amém. God bless you. Deus te abençoe. Again, it's been an honor and privilege to be here. É um privilégio, uma honra para mim estar aqui. Stay in the Word. Permaneça na palavra. Get in the Word. Entre, mergulhe na palavra. It's the Word of life. É a palavra de vida. Amen. Amém.